você, meus queridos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Você que está aí acompanhando o nosso culto ao vivo, que você possa compartilhar esse link com mais pessoas, para que essas pessoas possam chegar nesse culto maravilhoso que o Senhor preparou para alcançar a sua vida. Nós não estamos em crise, amém, irmãos? Nós estamos em Cristo, no lugar de segurança. A palavra do Senhor diz que nós estamos na rocha, aleluia, em quem nós podemos confiar. Glória a Deus. Obrigado, queridos irmãos. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Não é? Nós sentimos falta com certeza do nosso culto presencial. Eu sei que você está me vendo daqui, mas eu gostaria tanto de te ver o seu rosto. De vez em quando a gente encontra um irmão aí ou outro na cidade, mas que vontade enorme de estarmos num ambiente congregacional. E eu creio que essa fase já está prestes a terminar. Se você crê assim, diga um amém aí bem forte. Glória a Deus. E nós estamos vivendo um tempo diferenciado. O apóstolo Guto disse que estamos vivendo um tempo emocionante, onde nós temos que realmente colocar a nossa fé em ação, a nossa fé em prática. De vez em quando as águas são agitadas, e nós precisamos saber nos comportar quando as águas estão sendo agitadas, certo, irmãos? E hoje eu vou falar sobre a questão da tribulação. Não a grande tribulação, um assunto escatológico, não falarei sobre esse tipo de tribulação, mas eu falarei sobre o tipo de tribulação que todo cristão enfrenta, as dificuldades que enfrentamos na vida por estarmos ainda nesse mundo. E quero já adiantar aí para os profetas do Apocalipse de plantão, que dizem que tudo que está acontecendo no mundo é Deus que está fazendo. De fato, isso não tem fundamento bíblico. A Bíblia diz que Deus não faz nada na terra sem anunciar aos seus profetas. Amém? E aquilo que ele já anunciou, já está na Bíblia. Eu conheço uma tribulação que vai acontecer no futuro, e vai durar 7 anos, mas o que estamos passando não é tribulação, não é enviado por Deus. Deus não tem prazer na morte do ímpio, embora a gente saiba que Deus ele aplique juízo, mas não estamos vivendo diante de um juízo divino. Você pode ficar sossegado. Essa enfermidade é do mal, é maligna, e ela tem que bater em retirada. Amém? Está com os dias contados. Amém, irmãos? Então não estamos vivendo um tempo onde Deus está pesando a sua mão no mundo, como muita gente tem pregado por aí. Nada a ver esse tipo de interpretação. O nosso Deus é bom em todo o tempo, e Ele quer o melhor para a sua vida. Glória a Deus, irmãos. Mas a tribulação é algo que acontece, e ninguém pode estar livre dela, porque estamos ainda nesse mundo. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. É impressionante como ele disse que no mundo tereis aflições. E a palavra mundo, aí no original, é a palavra grega aion. E aion significa cosmos, pode significar o universo, pode significar o planeta, mas na maioria das vezes significa o sistema do mundo que é dominado por Satanás. A Bíblia fala que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Então existe um governante desse mundo, o nome dele é Satanás. Deus não está no controle de todas as coisas, como muita gente canta e pensa que está, porque se Deus estivesse no controle de tudo, não estaria tudo fugindo do controle. Irmãos, Deus, quando está no controle, está verdadeiramente no controle, e vai estar no controle em breve. Mas por enquanto, o Deus desse século, a Bíblia diz que é Satanás, e século também é a palavra aion, ou seja, ele é o governante que governa esse presente século que é mau. Nota que o versículo diz, ele diz: no mundo tereis aflições, ou seja, enquanto estivermos debaixo desse sistema mundano, nós poderemos passar por aflições, por tribulação em nossa vida. É interessante que ninguém presta atenção de como o versículo começa. A maioria pega daqui: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas antes, o versículo não começa nessa sentença. O versículo começa: isso eu vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. Essa primeira sentença é fundamental diante da segunda que ele vai falar em seguida, porque tudo vai estar condicionado a você ter paz nele ou não, quando a aflição, quando a tribulação ela começar.
Então é importante você ter paz em Deus. A Bíblia fala de uma graça que vem sobre a nossa vida, para que nós possamos passar por momentos difíceis. Nós vimos o apóstolo Paulo passando por um momento de tribulação, e ele foi orar a Deus por 3 vezes, insistente, o apóstolo Paulo, para que aquele espinho fosse retirado. Espinho está falando de algo que incomodava, algo que doía, algo que estava realmente tirando o sossego dele. E ele orou por 3 vezes, e Deus disse a ele assim: ei Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. Existem valores espirituais que você só pode receber em meio à tribulação. Por isso que naquela situação ali, não foi retirado o espinho na carne dele. Ele precisava passar por aquilo. Irmãos, tribulação é uma palavra que ninguém quer ouvir, certo ou errado? Quem quer ouvir falar sobre tribulação aí, dê um glória a Deus na sala da sua casa. Ninguém quer ouvir falar em tribulação. Longe de mim tribulação. Mas nós percebemos que a tribulação ela faz parte do cotidiano. Nós vamos encontrar a palavra tribulação dezenas de vezes no Novo Testamento. Os cristãos passando por tribulação. O próprio Jesus, ele passou por tribulação também. Então tribulação é algo que ninguém está livre de ter. Agora, qual é o comportamento que você vai ter diante da adversidade, da aflição, de um problema grande que surgir na sua vida? Qual é o comportamento que você vai ter? E eu queria falar para os irmãos que a tribulação em si, ela traz para nós alguma vantagem. Tem vantagem em passar por tribulação? Existe aperfeiçoamento em passar por tribulação? Quem lê a Bíblia, investiga, sabe que tem. Existem valores espirituais que você recebe ao passar por tribulação. Jesus fala sobre a igreja de Laodiceia. Das 7 igrejas da Ásia, é a única igreja que Jesus ele não elogia, não diz nada de bom sobre Laodiceia. Já pensou? Ele não elogia essa igreja, ela não merecia nenhum tipo de elogio, porque era uma igreja rica, abastada, mas faltava nela valores espirituais. Eu vou dizer a você uma coisa interessante. Laodiceia estava localizada numa região, num vale muito fértil, e eles sempre tiveram envolvidos com guerras e nunca prosperaram por isso. O vale era fértil, tinha todas as condições de prosperar, mas as guerras constantes não deixavam eles prosperarem. E houve um tempo em que o Império Romano começou a dominar todo o mundo antigo. E quando o Império Romano começou a estender seus territórios, começou a atingir também a região da Ásia. E Laodiceia então passou a experimentar a chamada Pax Romana. Quem estudou a história da igreja lembra da aula? A Pax Romana é a paz que o Império Romano trazia, segurança nas estradas, segurança nos portos, segurança nos mares. Então havia a Pax Romana. Então Laodiceia começou então a prosperar, porque estava debaixo de paz. E eles ficaram tão ricos que no ano 61 da nossa era houve um grande terremoto. E com aquele terremoto a cidade foi completamente destruída. Então o imperador romano resolveu tentar ajudar Laodiceia na reconstrução da cidade. E eles disseram assim: nós não precisamos de ajuda, nós mesmos vamos reconstruir com o nosso próprio recurso. Imagina aí que eles eram tão ricos e abastados que não precisaram nem de ajuda do Império Romano. Isso é citado por Tácito, o historiador, lá no Tácito Anais, página 14, no verso 27, ele fala desse acontecimento na história. Então era uma igreja muito rica e achava que não precisava de Deus. Tão rica, que achava que não precisava da ajuda de Deus. E possa ser que muita gente esteja nessa situação. Está tudo bem, tudo tranquilo, e achar que não precisa de Deus. Mas Jesus mostra para essa igreja que ela precisava de um tipo de riqueza que o dinheiro não podia dar. Aleluia, precisava de um tipo de riqueza que é muito mais do que a riqueza material. Embora a riqueza material seja boa, mas Jesus disse para essa igreja que ela era pobre, cega e nu, e precisava comprar dele ouro refinado pelo fogo. Aleluia, precisava adquirir dele próprio ouro refinado pelo fogo. E o que essa expressão ouro refinado pelo fogo significa? Significava que existem valores espirituais que só a tribulação pode trazer. A igreja precisava muitas vezes passar por um período de tribulação, de dificuldade, para poder aprender valores espirituais que só são compartilhados nessa época. Não que Deus não quisesse compartilhar antes. Tem muita gente que acha que Deus ele envia a tribulação
para a pessoa, para tentar ensinar alguma coisa. Eu acredito que Deus ele não iria se rebaixar tanto. Seria um péssimo caráter, um caráter manipulador. Tem muita gente que diz verdades, entre aspas, que não medem as consequências bíblicas que essas verdades podem trazer. Se você disser que Deus ele está enviando uma adversidade com o objetivo de provar alguns, certamente que você está colocando em xeque aí o caráter do Senhor. E Deus, ele não envia tribulação para ensinar alguma coisa para alguém. Ele ensina por meio da palavra. Aleluia. Já colocou um instrutor, um mestre, o Espírito Santo dentro de nós. Que mestre que você precisa para te ensinar o tempo todo? É que durante a tribulação, você vai prestar mais atenção nas coisas espirituais. A tribulação, ela faz com que você comece a prestar atenção em você, na vida e nos valores espirituais. Então, aquilo é muito mais forte. Então, o cara acha que por causa disso, então, por causa da tribulação que Deus enviou, ele diz que Deus enviou, então, ele está aprendendo, Deus está ensinando para ele. Mas não é isso. Tribulação acontece, irmãos, por várias questões. Satanás pode mandar uma tribulação através de um governo para perseguir alguém. Satanás pode muitas vezes trazer uma situação na família, livre de nós isso, amém? Mas estamos sujeitos a passar por situações difíceis. Estamos sujeitos a passar por tribulação enquanto vivemos aqui. Situações podem ser levantadas em parentes não crentes se ele começar, de repente, a perseguir alguém que se converteu agora. Um filho dentro de uma casa, entende? Pode se levantar através de um patrão que começa a perseguir o funcionário. Então, tribulações, elas fazem parte da vida, entende, irmãos? E nós precisamos aprender a lidar com elas. A Bíblia fala sobre alguns benefícios que a tribulação traz para nós. E tribulação traz benefício. Cara, eu vou dizer a você que tem várias passagens. Não dá tempo de ler todas aqui. Eu vou ler algumas. Por exemplo, lá em Romanos capítulo 5, versículo 3, diz assim, para não dizer que você não abriu a Bíblia hoje. Romanos 5, versículo 3 diz: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Como alguém pode se gloriar nas tribulações? Observe que Paulo aprendeu aqui a lição. Ele percebeu que a tribulação trazia alguma coisa de bom. Lá ele queria fugir. Mas aqui me parece que ele já tinha amadurecido um pouco mais. Ele diz, então nos gloriamos na tribulação. E ele fala, porque sabendo que a tribulação produz perseverança. A tribulação produz o quê? Perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Observe que ele começou a aprender em meio às tribulações. Ele começou a tirar lições valiosas para a sua vida, em meio às situações de tribulação. E existem outras passagens, como por exemplo, a passagem que eu gosto muito de analisar, falando de tribulação, 2 Coríntios capítulo 2, quando ele fala ali, não é, que veio sobre a vida deles uma tribulação tão grande na Ásia, a ponto dele desesperar até da própria vida. E ele disse assim, nós tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Aleluia! E ele fala que essa tribulação, na verdade, serviu para que ele pudesse ter experiência, para que pudesse consolar as outras pessoas com a mesma consolação que ele recebeu quando estava em tribulação. Não sei se você entende bem, mas muitas vezes quando você passa por uma adversidade, você quando vai aconselhar alguém naquela área, você vai aconselhar com muito mais propriedade, porque você realmente passou por aquilo. É isso que Paulo estava tentando dizer, porque se a tribulação não vier, situações difíceis não vier, muitas vezes sobre a sua vida, você não vai ter experiência, e o cristão tem que ser experimentado. Por isso Jesus disse, aconselho que vocês comprem de mim ouro refinado pelo fogo. Aleluia, a verdadeira riqueza são os valores espirituais que a gente passa. Então, já que nós vamos enfrentar a tribulação, vamos passar por ela porque estamos nesse mundo, estamos sujeitos, embora ninguém queira. Quem quer a tribulação, dê um glória a Deus aí. Ninguém, não é verdade? Está todo mundo ligado no culto. Se tivesse mais gente, talvez alguém gritasse. Eu. Não é verdade? Mas, irmãos, a tribulação é algo que acontece. Então, como que é o meu comportamento diante da tribulação? Já que eu terei que enfrentar, muitas vezes, tribulações na minha
própria vida. Como eu devo me comportar? Essa é uma boa pergunta, já que ela vai vir. Bom, eu já sei que eu tenho que retirar os valores espirituais quando a tribulação chega. Eu preciso começar a aprender com as situações, desenvolver a paciência, a perseverança, a experiência. Eu sei que isso já chega para mim. Juntamente, quando a tribulação chegar, também vem uma graça para me capacitar a passar por ela. A graça de Deus, ela tem várias facetas. Muita gente só observa só o lado da salvação, que vamos para o céu. Mas existe uma graça de Deus para você operar no ministério. Existe uma graça de Deus para você enfrentar a perda de um ente querido. Existe a graça de Deus que vem sobre a sua vida, muitas vezes para você enfrentar tribulações difíceis. Então a graça de Deus, ela tem várias faces, não tem apenas uma. A assistência divina, ela chega na hora, acredito que ela chega antes da tribulação chegar, para poder te preparar para passar por aquilo. Agora você precisa fazer uso dela. E o tema da mensagem, eu posso falar o tema, não olhe para os problemas, olhe para a solução. Amém? Porque quando você olha para os problemas, o problema te domina. E quando você olha para a solução, você domina o problema. Amém, irmãos? Então não olhe para os problemas, comece a olhar para a solução. Não negligencie o problema, ele está aí, mas você deve olhar para a solução. O que você pode fazer para poder vencer essa situação e passar da melhor forma possível. Por que eu falo isso? Porque tem muita gente, Edson, que olha apenas para os problemas. Na hora em que a situação se levanta, paralisa a vida da pessoa todinha. A pessoa não consegue fazer mais nada. Ela é afetada sentimentalmente por aquilo. E quando uma pessoa é afetada sentimentalmente por aquilo, as suas emoções vão lá no pé, vão lá para baixo. E ela não consegue pensar em outra coisa a não ser aquilo. Vai dormir pensando nisso, acorda pensando nisso. E diante de uma epidemia como essa, nós estamos percebendo que o grupo de risco são as pessoas acima dos 60 anos. Então essas pessoas estão vivendo, muitas delas, um verdadeiro terror, porque precisam dessa palavra, amém, irmãos? Você precisa entender uma coisa: Deus é o Deus que te guarda. E você precisa crer na aliança que você tem com Deus. É Ele que te guarda. As pessoas que estão no grupo de risco são as pessoas que estão mais com medo. E muita gente me liga lá do Rio de Janeiro para eu orar. Fulano ficou doente, eu estou com alguns sintomas, até irmão meu me ligando. Eu falei: rapaz, fique tranquilo, Deus é com você. Sabe, você tem que saber que Deus é com você em toda e qualquer situação. Quando a tempestade se levantou, Jesus estava no barco. Jesus está no barco com você nessa. Você não tem que ser abalado pelas circunstâncias, mas as circunstâncias vêm e tendem a colocar o ânimo das pessoas para baixo. O ânimo vai lá para o pé. Existe um termo usado pelos coachings, chamado inteligência emocional. Quem já ouviu falar nesse termo? Os coaches usam demais esse termo, inteligência emocional. Inteligência emocional é a capacidade que você tem de olhar para a adversidade e não ser afetado por ela. Agora, os coaches pegaram emprestado isso lá da Bíblia. Porque antes dos coaches existir, já existia Salomão. Quer que eu vá mais longe? Eu posso ir até Abraão. Não olhando para o seu corpo amortecido, circunstância. Aleluia, circunstância. Não olhando para a esterilidade de Sara, circunstância. Não deixou-se abater. Quando faltou referência, ele começou a olhar para o céu. Conte as estrelas. Todas as vezes, o céu vai sempre aparecer. Pode até ter uma noite de chuva, mas que o céu aparece, aparece. Aleluia. Ele começou a olhar para o céu e contar e ver as estrelas, e Deus falava assim para ele: assim será a sua descendência. Me parece que Deus estava ensinando Abraão a criar um quadro mental de vitória. Aleluia. A sua mente, ela tem duas funções. Ela tem a memória e a imaginação. As memórias te levam para o passado e a imaginação para o futuro. Se você olhar para o passado, para os lugares de derrota do passado, você vai ficar triste hoje, aquilo vai te abater e a sua fé vai desaparecer. Mas olhe para o passado, para os lugares de vitória que Deus se apresentou como fiel na tua vida. Devemos olhar para o passado e visitar os lugares de vitória do passado,
aonde Deus foi fiel com você, onde Ele te curou, onde Ele manifestou provisão, onde Ele manifestou livramento. É isso que deve ser combustível para você. E nós vemos, irmãos, que muita gente fica abalado com isso. Como eu disse que Salomão, ele já falou sobre inteligência emocional, está lá em Provérbios, no capítulo 16, versículo 32. Melhor o longânimo do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito, do que o que toma uma cidade. Aleluia. A palavra longânimo aqui é a palavra hebraica arek, e ela significa comprido, paciente, tardio em irar-se. Significa alguém que consegue olhar uma situação, refletir sobre ela e não se deixar abater por aquilo. Salomão disse: melhor o longânimo do que aquele que toma uma cidade. Melhor é a pessoa que tem o seu espírito resolvido em si mesmo, que é inabalável em meio às situações difíceis. Você consegue passar pelas adversidades com mais facilidade. Quer ver uma coisa interessante? Quem conhece o mercado... o tempo já está indo embora, né? Quem conhece o mercado financeiro, eu não cheguei nem na metade. Quem conhece o mercado financeiro aí, sabe um pouco, entende um pouco de ações, sabe que nessa época de crise, as ações vão lá para baixo. E as pessoas que tinham ações que valiam R$50, por exemplo, estão vendo as suas ações valer R$2, R$1. E aí começa a vir o pânico. Olha o controle das emoções aí, começa a vir o pânico, porque está só descendo dia a dia, e o cara acaba vendendo aquilo. Agora, existem pessoas que têm controle emocional. Enquanto uns estão vendendo, outros estão comprando as mesmas ações que estão sendo vendidas. Porque existe uma máxima no mercado financeiro que diz assim: compre quando há sangue nas ruas. Olha. Então, quando as ações estão é a hora de comprar. Mas quem está desesperado, sendo afetado pela crise, está desesperado vendendo. E aqueles que são mais estáveis emocionalmente, sabe que aquela ação é boa. Ele fala: eu vou comprar barato. Quando a crise passar, ela vai lá para cima. E é isso que acontece. E a pessoa consegue ganhar milhões porque tem estabilidade nas suas emoções. Tem muita gente perdendo emprego por causa da falta de estabilidade nas emoções, deixando lugares, cargos de autoridade por falta de estabilidade em suas emoções. Ter estabilidade nas emoções só pode acontecer com quem é experimentado. Aleluia. E eu estou olhando para um povo experimentado aqui. Sabe, irmãos, nós precisamos entender isso. Precisamos ter controle sobre as nossas emoções. E fé não tem nada a ver com emoção. Mas as emoções, elas podem tirar a fé que você tem, se você se deixar levar por elas. É importante você se controlar. Desliga a televisão, já que é só notícia ruim. Eu boto uma mensagem, uma pregação, um hino de louvor. Eu já risquei a televisão do meu mapa há muito tempo. Tem mais de 3 ou 4 anos que eu não vejo televisão. Vou fazer outras coisas, muito mais produtivas, muito melhores. Existem programas que não te edificam. Muito pelo contrário, acaba com a sua fé. O jornalismo de hoje acaba com a sua fé. Você coloca ali 1 minuto, pronto. O cara fica abalado com medo de sair de casa. Ei, se alimenta da palavra. Jesus disse: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Se você se alimenta da palavra, certamente que você passará por essa situação com muita tranquilidade. Vamos caminhar para o final, porque o meu tempo já está indo embora. Bom, eu encontro 2 heróis da fé na Bíblia que tiveram o controle das suas emoções e por isso eles venceram. Vou falar sobre 2, eu poderia falar sobre mais aqui. Vou falar sobre 2 heróis da fé. Um deles é José e o outro é Davi. Davi eu vou falar se der tempo, mas de José com certeza eu vou falar. Eu recebi uma cópia esses dias, uma foto de José no Egito apontando para os celeiros. E a frase embaixo dizia o seguinte: quando o Egito entra em crise, José entra em evidência. Quem recebeu isso aí? Amém. Pronto, eu recebi, compartilhei ligeiro. Coisa boa é para a gente compartilhar. Esse pensamento ele veio do céu, porque em meio às dificuldades não falta oportunidade. Já dizia Percival Farquhar, não é?
Quando ele chegou aqui, que ele construiu o porto de Belém, ele disse: no meio de tanta dificuldade não falta oportunidade. E José então foi um homem que aproveitou as oportunidades. Ele tinha um sonho. Na verdade, Deus deu o sonho para ele e disse o futuro que ia acontecer, mas na sua trajetória de vida não tinha nada animador, porque estava tudo contrário ao sonho que ele recebeu de Deus. Ele estava numa situação difícil, foi traído pelos irmãos, foi vendido como escravo, estava numa terra estrangeira, longe do pai, longe da mãe, longe da família. Um jovem, acredita-se que ele tinha em média aí 17 anos de idade, e que seu período de tribulação durou 13 anos. Dizem isso. Se você quiser pesquisar, vai atrás. Mas dizem isso, tá certo? Então 13 anos durou o período de dificuldade de José. Não parecia nada com o sonho que ele tinha tido. A sua vida não representava aquele sonho, mas ele continuava vivendo e sendo fiel a Deus, mantendo a sua fidelidade para com Deus. Quando ele começou a prosperar na casa de Potifar, a mulher de Potifar colocou os olhos nele. Aconteceu o que aconteceu. O Potifar sabia a mulher que tinha, tanto é que não matou José, a lei mandava matar. Então, detalhes. Sabia da fidelidade daquele homem, e ele foi parar na prisão, lá no Egito. Ficou mais próximo ainda do sonho. Parecia que era o contrário, não é? Parecia que aquela prisão agora, ele estava mais longe ainda do sonho. Na casa de Potifar ele falou: graças a Deus eu estou em paz, estou em tranquilidade. O homem não sabe nem o que tem, está tudo na minha mão. Mas parecia que estava completamente contrário ao que Deus tinha falado com ele que ia acontecer. Sabe, por mais que a situação pareça adversa, pareça contrário, que você está longe da felicidade, daquilo que Deus planejou para você, eu posso te dizer que você está cada vez mais perto. Você pode pegar aí pela fé, porque José estava cada vez mais perto. Apesar de parecer estar longe, ele estava cada vez mais perto, porque as aparências enganam, irmãos. As aparências enganam. Naquele meio tempo ali, ele começou a prosperar na cadeia. Pode alguém prosperar na cadeia? Eu nunca vi ninguém prosperar na cadeia, mas José prosperou, porque Deus sabe dar o refrigério. Aleluia. Deus sabe dar o refrigério. Quando as coisas apertam, o Senhor sabe dar o refrigério. Receba o refrigério da parte de Deus. Ele sabe dar o refrigério. E ali, naquela situação, o padeiro e o copeiro foi para lá. Ele interpretou o sonho dos dois. Vou economizar aqui. E ele falou: lembra de mim quando você entrar lá no palácio do faraó. O cara se esqueceu. Por 2 anos o cara se esqueceu. Sabe por quê? Deus estava preparando a promoção de José. Sabe, você ora, mas existe um preparar, existe uma sincronia divina, porque Deus não quer dar apenas algo para te socorrer agora, Deus quer te dar o perfeito. É por isso que Ele está trabalhando, porque Ele quer te dar o perfeito. Existe um sincronismo para acontecer. 2 anos depois o cara teve um sonho e ficou alarmado com aquele sonho, e quando ele chega para contar o sonho, José, ele interpreta aquele sonho. E observe: 7 vacas magras e 7 vacas gordas, 7 espigas gordas e 7 espigas magras. São 7 anos de fome e 7 anos de fartura. Agora imagina aí na corte de Faraó. Agora vamos pensar. Imagina aí na corte de Faraó. Chegou José e disse: vão ser 7 anos de fome e 7 anos de fartura. Na verdade, 7 anos de fartura primeiro e depois 7 anos de fome, e vai se esquecer até dos 7 anos de fartura. Imagine aí todo mundo na corte ouvindo isso. Com certeza teve gente que só focou nos 7 anos de fome. Meu Deus, e agora? Serão 7 anos de fome. O cara só focou nos 7 anos de fome, só naquilo. Quando você foca no problema, ele cresce, ele te afeta. Quando você se controla e busca a solução, você afeta o problema. Entende? Olha o que José ele diz: já tem um plano. Olha o foco dele. Olha só, ele disse assim: eu estou ligado nos 7 anos de fome, mas vamos tomar uma providência, porque vai vir 7 anos de fartura. Olha o lado bom. Tem gente que só olha o lado ruim, né? Ele falou: vai vir 7 anos de fartura. É nesses 7 anos que nós vamos começar então a juntar em celeiros. Vamos guardar um quinto.
de tudo que produzir. E o rei falou assim: cara, esse cara, além de saber o sonho, é um cara espiritual. Em quem poderemos confiar? Se esse cara tem o espírito dos deuses santos. Esse cara é diferente, existe algo diferente nesse cara aí. Cara, eu vou te contratar, tu quer ser o segundo? Eu sou o primeiro, mas você é o segundo. Do palácio para ser o segundo no Egito. Bem ligeiro, bem rápido. Sabe por quê? Não se deixou afetar pelas circunstâncias. Focou na solução. E olha que a riqueza do mundo começou a ser trazida para o Egito. Porque vieram os 7 anos de fartura, ele ajuntou em celeiros, fez uma boa gestão, uma boa administração. E quando a fome veio, as pessoas do mundo inteiro começaram a vir para comprar. Então o Egito era o único lugar que tinha comida. Ele começou a comprar o Egito para Faraó, porque as pessoas começaram a vender suas propriedades. Depois as pessoas começaram a se vender como escravo. Não era uma crise, não era uma fome, mas em tempo de fome o Egito prosperava, porque o foco estava na solução, não estava no problema. Entenda bem, onde está o seu foco? A Bíblia fala sobre foco, dizendo: onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Ou elevo meus olhos para o monte. O meu socorro não vem do monte. O meu socorro vem do Senhor dos exércitos. Sabe, quando o seu socorro não vem de nada físico, ninguém pode te ajudar. Deus está pronto para estender a destra de justiça e te livrar, te tirar do cativeiro e te colocar numa posição de destaque. Porque enquanto José cumpriu o seu propósito, e eu agora quero falar sobre propósito. Se você tem um propósito, Deus tem um plano na sua vida, cara, siga a carreira. Enquanto você estiver cumprindo o plano que Deus estabeleceu para você, as outras coisas vão se ajeitar. Ele poderia ficar com aquele sentimento ainda que os irmãos vendeu como escravo, mas ele começou a superar aquilo. Teve um filho, botou o nome, Deus me fez esquecer, Manassés, né? Deus me fez esquecer o tempo da minha aflição no Egito. Ele começou a botar nomes nos filhos, porque o foco dele estava mudando. Enquanto Deus estava abençoando a sua administração, ele estava dentro do propósito que Deus queria a ele, as coisas começaram a se ajeitar. As coisas começaram a entrar no eixo, começaram a entrar no lugar. Não precisou ele fazer nenhuma força para aquilo, porque você dentro do propósito, ninguém pode competir contigo, é como um peixe na água. É como um peixe na água, é a missão dele. Quem é que pode competir com aquele peixe? Então, foque no seu propósito, foque no que Deus te chamou para fazer, esteja focando na solução e não no problema. Comece a invocar o Senhor. A palavra do Senhor diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Para a gente finalizar, vou falar sobre o último aqui, bem rapidinho. Eu tinha tanta coisa interessante para compartilhar, mas eu creio que foi na medida certa. É a dose que você precisava hoje. É a dose que você precisava hoje. A Bíblia fala sobre um jovem, um mancebo chamado Davi. É uma história muito conhecida, mas eu quero te colocar hoje uma perspectiva diferente dos fatos. Aquele homem, aquele jovem, aquele mancebo, ele foi levar o queijo para os irmãos e o alimento para os irmãos, não por acaso. Deus o queria ali. Deus o queria ali. E ele só ouviu uma vez o filisteu afrontando as tropas, o exército do Deus vivo, afrontando os israelitas uma única vez. O homem era grande, era guerreiro desde a sua mocidade. A sua lança 15 quilos, seu escudo 35 quilos, a sua armadura 50 quilos, Edson. Era um homem de Torá. Acredito que ele tinha, em média ali, pela medida, 2,90 metros. Eu vi um chinês de 2,34, eu falei, esse cara é grande. Tinha que botar 2 camas para o cara deitar. Imagine aí o cara. Imagine o cara com 2,90 e um guerreiro desde a mocidade, ou seja, tudo nele era malhado. Tudo nele era malhado. E Davi, um simples mancebo. Davi só ouviu uma única vez aquele cara afrontar. E a palavra que Davi fala mostra para mim que ele estava com foco na solução e não no problema. Qual foi a palavra que ele disse? Saiu da boca dele, ó.
quem é esse incircunciso? Cara, isso é massa. Essa palavra circunciso ali, ela traz muita coisa interessante. Ele diz, quem é esse incircunciso? Ele não olhou para o tamanho do filisteu, ele desconsiderou completamente aquele cara, porque ele sabia a aliança que ele tinha com Deus. Ele tinha a circuncisão. O que era a circuncisão? Era uma aliança que o israelita fazia com Deus. Ao 8º dia de nascido, era levado no templo, era feito um corte. A cirurgia de fimose era feita. Aquele sangue ali mostrava que aquela criança tinha uma aliança com Deus. Agora, quando ele fez, ele não tinha essa consciência quando criança, mas a consciência de quem era Deus foi sendo adquirida ao longo do tempo. E quando ele fala quem é esse circunciso, cara, isso é muito forte que eu vou te dizer. Ele estava olhando para os seus antepassados, para uma galeria enorme de pessoas que venceram pela fé porque eram circuncidados, porque tinha aliança. Ele não tinha uma circuncisão de mente. A circuncisão dele era do coração. Não era uma informação para ele, ela era algo vivido no seu dia a dia, porque ele já tinha papado um urso e um leão. Com essa mesma convicção, não era algo simples que ele estava dizendo. Ele estava olhando para uma galeria. E aí eu falei, será que Davi era o último da galeria dos heróis da fé? Eu fui em Hebreus conferir. Por pouco ele não era o último. O último era o seu contemporâneo Samuel. Significava que ele estava olhando para uma galeria de campeões do passado. E ele estava pensando assim, se Deus fez com ele, certamente fará comigo. E circuncisão, a circuncisão é um sinal da aliança, e a palavra hebraica para aliança é a palavra berit. E berit significava o seguinte: era uma aliança que era feita, onde se cortava o animal pelo meio, se dividia as duas partes, se colocava uma parte em frente à outra, e as duas pessoas envolvidas na aliança, elas tinham que circular os pedaços do animal em forma de 8, um 8 deitado, que é o símbolo do infinito, mostrando que a aliança era infinita. Se você for para Gênesis capítulo 15, você vai ver Abraão fazendo uma aliança com Deus. E naquele dia ele pegou no sono, e naquele dia ali Deus desceu para fazer aliança com ele. Glória a Deus. Aliança, eu vou trocar em miúdo aqui para você entender o que é aliança. Sabe o que é aliança? É você se fundir com uma pessoa. Se fundir. E ao se fundir, não é só troca de experiência. Você troca tudo que tem. Tudo que você tem é dela, e tudo que é dela é teu também. Você entende isso, essa questão? Você pode ver isso sendo colocado no filho pródigo. Tudo que eu tenho é teu, tudo que você é meu. Aquele pai simboliza Deus. O outro foi reclamar, o Senhor não me deixa nem uma ovelha para eu comemorar com meus amigos. Ele diz, tudo que eu tenho é teu, está tudo em teu poder. Os céus são dos céus do Senhor, mas a terra deu ele em possessão aos filhos dos homens. Então a aliança é isso, é quando Deus ele se funde com o homem, através de um pacto. O interessante sobre a aliança, Edson, é que a aliança, ela fala muito da questão de Deus cumprir aquilo que prometeu. Tem muito a ver com isso. No Antigo Testamento, no livro de Isaías, Deus é chamado Deus do Amém. E quando a gente vai para Apocalipse capítulo 3, Jesus se apresenta, isso diz o Amém, a testemunha fiel. E quando ele fala assim, em verdade vos digo, no original é Amém, Amém vos digo. Amém significa que ele vai cumprir tudo aquilo que ele está dizendo, porque a pessoa dele é verdadeira, é altamente confiável. Então quando ele falou assim, quem é esse circunciso? Tudo isso estava em jogo, seus antepassados, toda uma história. Toda uma história estava em jogo. Toda a palavra de Deus está em jogo. Por isso não há motivos para você temer. Você tem uma aliança com esse Deus, ele está fundido com você. Agora eu percebi também, Evelyn, que a aliança com Deus não causa nada. Parece até que eu desfiz a pregação. Eu quero chamar a tua atenção. O ter aliança com Deus não causa nada, mas sim o crer na aliança. Porque muitos têm aliança com Deus, mas não crê na aliança. Então não adianta só ter aliança, você precisa crer na aliança. O povo que morreu no deserto tinha aliança com Deus, tinha ou não tinha?
Tinha, mas morreu. Então ter aliança não conta. Tem que crer na aliança. E Davi creu na aliança. Ele pegou 5 pedras de ribeiro, só bastava uma. Ministério de Música, se quiser, pode vir. Ele pegou a pedra e ele lançou aquela pedra. Ali estava naquela pedra, na força daquela pedra, toda a confiança que ele tinha no Deus da aliança, no Deus que pode fazer as coisas acontecerem assim para você. Na mesma hora, aquela afronta que parecia grande, aquele gigante de 2,90 metros, herói desde a mocidade, muito maior do que ele, na mesma hora aquele gigante caiu. O que acontece é que você serve um Deus de impossibilidades, o Deus que muda as impossibilidades. Era impossível um pastor de ovelhas conseguir vencer um gigante desde a mocidade. Era impossível uma pedra vencer lança, escudo, armadura, uma pedra. Mas quando você serve ao Deus da aliança, o impossível acontece. Deus é capaz de mover céus e terra para poder fazer de você um vencedor, um vitorioso. E nessa noite eu quero orar com você, eu quero orar por você, e eu quero dizer a você que você deve crer nesse Deus maravilhoso que tem uma aliança contigo. E se você não tem uma aliança com Deus ainda, eu quero convidar você a ter, a se fundir com Deus dentro de um propósito maravilhoso que Ele tem para a sua vida. Você não está na frente dessa televisão aí por acaso. Deus deseja que você o conheça e que você o faça conhecido. Deus deseja mudar a tua sorte. Eu não vou dizer a você que vai ser fácil, mas uma coisa é certa: Ele comigo torna as coisas mais fáceis. Ele com você torna as coisas mais fáceis. Se você está com medo de pegar o coronavírus, eu quero dizer a você que existe um Deus que guarda a sua casa, guarda a sua família, e que nessa noite Ele quer que você tenha uma aliança com Ele. Eu quero orar por você que deseja fazer Jesus Senhor da sua vida, entregar a sua vida a Jesus. A Bíblia diz que nenhum outro há salvação. Aleluia. Porque debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual você pode ser salvo. Existe um Deus que salva. Não apenas salva, Ele deseja se fundir com você. Na verdade, deseja habitar dentro de você. Ele vai te fazer uma pessoa melhor. Ele vai te trazer a segurança que você precisa. Se você está com medo, esse é um apelo específico. Se você está com medo, você precisa fazer essa aliança com Deus. Quando você terminar de falar as palavras, o Espírito Santo vai entrar dentro de você, e você vai se sentir como Davi se sentiu quando enfrentou o gigante. Eu não sei qual é o tamanho do gigante, mas eu tenho certeza que ele vai entrar na fila dos derrotados. Aleluia. Eu tenho certeza que você vai entrar na fila dos vencedores, dos vitoriosos. Então, se você está aí, levante a sua mão direita, coloque a mão no seu coração. Você deseja fazer essa oração comigo? Ah, mas eu não estou na igreja, não está valendo. Está valendo, porque Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares. Ele está atento à sua oração. E eu me converti em casa. Valeu ou não valeu? Valeu, eu me converti em casa. Eu quero convidar você a entregar sua vida a Jesus, de fato e de verdade. Se arrepender dos seus pecados, e Ele vai pegar os seus pecados e lançar no mar do esquecimento, e vai hoje mesmo habitar dentro de você, te tornar uma pessoa extraordinária, uma pessoa ousada, uma pessoa cheia de fé, cheia de força e cheia de vigor. Então ore comigo se você deseja entregar a sua vida a Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu oro pela vida dessas pessoas que nesse momento estão entregando suas vidas a Ti. Eu oro para que o Senhor, o Deus de toda a terra, venha habitar no coração delas e fazer morada. Você que quer fazer Jesus Senhor da sua vida, repita comigo. Repita comigo: eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Senhor Jesus, a partir de hoje, eu não quero mais ser a mesma pessoa. Eu entrego minha vida a Ti.
cancela todos os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida e faça de mim uma testemunha fiel. Senhor Jesus, a partir de hoje eu não tenho mais medo, porque sei que o Senhor está comigo. Eu acabei agora de entender que eu tenho uma aliança contigo e que nessa aliança o Senhor jamais me desampara. Senhor Jesus, guarda a minha casa, protege a minha família, livra-me de todo mal. Eu tenho a certeza absoluta que o Senhor está me ouvindo. Se você crê nessa oração, você diz amém. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por todas as famílias que estão em casa, teus filhos, Senhor, aqueles que agora fazem parte da nossa família. Obrigado, Pai, pela manifestação do teu Espírito na vida de cada um deles, guardando, livrando do mal, levantando, trazendo a tua alegria, trazendo a tua paz. Obrigado, Senhor, porque temos uma aliança contigo, e tu és um Deus de aliança, e tu és um Deus que cumpre a aliança. Obrigado pela nossa casa guardada, pelos teus milagres acontecendo, a sua destra poderosa manifestando suprimento sobre a vida daqueles que necessitam. Você não vai perder o seu emprego, aleluia, você não vai perder o seu emprego, porque Deus é poderoso para te sustentar aí. Obrigado, Pai, por portas abertas. Obrigado por oportunidades sendo levantadas para essas pessoas. O Senhor fazendo com que essas pessoas possam ter abundância em meio à crise. Obrigado, Pai, tu és maravilhoso. Nós te damos graças em nome de Jesus. Você tem uma aliança com Deus, aleluia. Você tem uma aliança com Deus, e nessa aliança Ele peleja por vós, aleluia, glória a Deus. Então, queridos, sejam abençoados. Foi uma honra estar aqui com vocês. Foi muito bom esse tempo, não é, de reflexão na palavra. Saiba que Deus é fiel, e Ele é aquele que te guarda e te livra de todo mal. Eu espero vê-los em breve no nosso culto público. Aleluia. Em breve a gente se vê no nosso culto público. Então, andem no Espírito, vivam em amor. Shalom.